Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula de sintaxe. Hoje a gente vai ver como que o Java pede para vocês organizarem o seu código, quais são as regras para ele poder ser compilado, e a gente vai ver um pouquinho da estrutura do que o Java tem e o que a gente pode criar com essa ferramenta, com essa linguagem. Vamos lá? Primeiramente, vamos discutir o que é uma sintaxe. A sintaxe é basicamente um conjunto de regras que definem como que um programa ele deve ser escrito. A gente vai tratar sobre a estrutura do programa Java. A estrutura do programa Java ela é constituída por classes, métodos e blocos de código em sua essência. Na imagem exemplo, a gente consegue ver que existe uma classe chamada Hello World e existe um método chamado main. Esse método main ele é especial, porque esse método vai chamar o resto das nossas funções e vai fazer com que o nosso programa realmente ele seja rodado. E também existem os blocos de código. Esse daqui da main e esse daqui do nosso método main. Pessoal, vamos utilizar o nosso editor de texto para criar um primeiro Hello World. Algo que eu gosto muito de fazer, pessoal, é criar uma pasta chamada repositórios dentro dos documentos e guardar todos os meus repositórios. Então, vai um tutorialzinho para vocês de como que eu vou fazer isso, né? Primeiramente eu vou na minha pasta, vou em documentos e crio essa pasta chamada repositórios ou reps, tanto faz. Aqui, né, eu aconselho vocês a criarem uma nova pasta chamada jets, né? Para vocês organizarem os códigos de vocês, né? Criada essa pasta, vocês conseguem já entrar no IntelliJ, né? E independente de onde estiver, clicar aqui e fazer um new project. Aqui em location vocês procuram a pasta repositórios que você acabou de criar em reps e aqui em jets. Caso ela não apareça, aperta aqui nesse refresh aqui, que aí provavelmente ele aparecerá. Cliquem nela, né, na pasta Jets, dê um OK, e aqui vocês já podem colocar o nome do projeto de vocês. No caso é Hello World. E aí vocês podem já criar. Aqui vai abrir uma nova aba, aqui. E aqui já tem o nosso primeiro Hello World com aquelas características que eu tinha acabado de dizer. Aqui é a nossa classe, aqui está o bloco de código dela, aqui está o nosso método de inicialização, o main, o bloco de código dele e a chamada do que ele faz, né? Se eu rodar o programa, né, já está escrito Hello World. Aqui já vai aparecer o Hello World pra gente. Se eu mudar aqui, colocar oi World, sei lá, também vai mudar, beleza? Então, esse já é o nosso Hello World, vocês não precisam nem criar, ele já vem criado para vocês, mas é importante vocês saberem o que está por trás, né? Pessoal, precisamos deixar claro o que é uma classe e o que é um método. A classe, ela é a base de um programa Java, e os métodos são funções que essas classes podem ter. A classe serve como um template para a representação de outros objetos, e esses objetos têm características em comum, que no caso serão os nossos métodos que a gente pode criar. Se você pensar em uma calculadora, ela pode ter soma, subtração, divisão, multiplicação, e a gente consegue até criar uma calculadora agora que eu vou demonstrar para vocês. Galerinha, já no nosso editor de código, nosso IntelliJ, galerinha, já no nosso editor de código, no nosso IntelliJ, a gente pode criar um outro projeto na nossa mesma pasta criada para a gente fazer a nossa calculadora. Clicando aqui em cima, a gente consegue colocar um new project e aqui já vai estar salvo provavelmente a pasta que você acabou de criar, que a gente acabou de criar. Se não tiver salvo, tenta procurar aqui de novo, fazer aquele mesmo processo. Agora a gente vai criar o nosso projeto, né, chamado calculador. Podemos criar. E aqui, no nosso método main, a gente não vai mexer ainda. Vamos criar uma nova classe que vai ser a nossa calculadora. E depois a gente vai chamar a nossa classe criada, calculadora, aqui na main e fazer os métodos que ela faz. Primeiramente, vamos clicar com o botão direito aqui em Source, em cima de Source. E a gente vai vir em New e aqui em Java Class. Aqui a gente vai colocar
a nossa calculadora. Então, a gente vai criar uma calculadora. Ok. Criada a nossa calculadora, a gente consegue definir os métodos que ela faz, né? No caso, a gente tem método soma, a gente tem método subtrair, né? E a gente tem método multiplicar, por exemplo. A gente consegue criar esses métodos que são métodos da calculadora, certo? Como que a gente faz isso? Public, a gente vai colocar o que vai voltar, né? Da nossa calculadora. No caso, se você for fazer a soma de dois números, vai voltar um número inteiro. Então, essa é a representação para criar um método. Podemos colocar o nome do nosso método e aqui o que vai entrar nele. No caso, vai ser um int A e um int B. No caso, vão entrar dois números, né, no nosso método para fazer a soma. E a gente vai ter que retornar algo. A gente vai retornar propriamente a soma desses dois A e B. Vai dar um return A mais B. E assim a gente tem criado o nosso primeiro método. Agora, pessoal, eu vou criar o nosso segundo método, o nosso método subtrair. Eu posso otimizar tempo, eu posso copiar esse nosso segundo método aqui de cima, que é o somar, e trocar apenas duas coisas. Primeiramente, o nosso subtrair, é o nome, né? A gente pode colocar subtrair, e a gente consegue mudar aqui a operação propriamente dita, que em vez de ser uma soma, vai ser uma subtração. Ok, conseguimos criar o nosso segundo método. Agora vamos criar o terceiro método, que vai ser o nosso multiplicar. Que é a mesma coisa, eu consigo mudar apenas o nome, otimizando o tempo, né? Colocar multiplicar. E aqui a gente consegue fazer o operador que vai ser o asterisco. Beleza? Aqui a gente consegue criar a nossa calculadora, a gente consegue fazer todos os métodos de uma calculadora apenas fazendo esses métodos, copiando, colando e colocando as devidas operações matemáticas. Mas pessoal, eu não consigo rodar o meu programa pela calculadora, pela minha classe calculadora. Vocês podem ver aqui em cima que eu não consigo clicar aqui para poder rodar meu programa. Eu preciso vir na minha main. A minha main fica verde. Aqui para poder rodar, tem aqui que eu consigo rodar. Mas se eu rodar, o que acontece? Vai aparecer só o Hello World. Por quê? Eu não especifiquei na minha main o que o meu programa tem que fazer. Aqui na main, que é o principal, eu tenho que chamar a minha calculadora, eu tenho que criar um objeto para minha calculadora. Esse objeto se chama instância. Eu vou fazer uma instanciação da minha classe. Eu vou basicamente chamar a minha classe e falar assim: ah, eu vou utilizar minha classe e eu tenho que dar um nome para ela. Então, como que eu chamo uma classe no Java? A minha própria classe. Eu vou simplesmente dizer o nome dela, que é calculadora. Calculadora. Chamei. Agora eu preciso dar um nome para ela. Eu vou dar um nome de calculadora também. E agora eu preciso fazer algo que é falar o que essa calculadora vai ser. Ela vai ser uma instância de new calculadora. Assim eu instancio o meu objeto e eu consigo usar os métodos dele para poder utilizar os métodos dele a meu favor. Então eu posso, por exemplo, printar na tela uma soma. Então como que eu printo no Java? É no system.out.println. Ok. Agora eu posso chamar esse meu objeto e ver quais métodos eu posso utilizar. Por exemplo, coloco aqui calculadora e eu coloco um ponto. Um ponto. Não, colocando ponto, eu consigo ver os métodos que ela me oferece. Tem os métodos subtrair, soma e multiplicar. Então, a gente vai utilizar o soma. E o soma, como que é o soma? Ele tem que entrar um inteiro A e um inteiro B, depois de uma vírgula. Então, a gente vai colocar, por exemplo, um 4,5. Aí o resultado tem que dar 9, se eu não tiver errado. Então a gente vai printar o resultado da calculadora, da nossa soma. Rodando o programa, aqui 9. E a gente pode fazer isso para outros também. A gente pode fazer aqui para um exemplo para cada. Aqui calculadora ponto subtrair, por exemplo. Aí vai ser 4 menos 5, vai dar menos 1. E aqui, vou fazer uma conta bem de boa para saber, né?
Aqui eu posso colocar o multiplicar, 2 vezes 2, 4. Então os resultados vão dar aqui 9, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 4. Tem que aparecer aqui no meu console quando eu rodar o meu programa. Ok, foi os resultados esperados. A minha calculadora está funcionando. Pessoal, o Java possui uma série de palavras reservadas que vocês não podem utilizar para criar nome de classes, nome de métodos ou nomes de variáveis. Eu separei aqui algumas, eu tirei print aqui, separei algumas palavras. A gente vai utilizar bastante o if, o else, switch case no caso, né? O break para você fazer uma parada no laço while. Os modificadores de acesso aqui, public, private, protect. Depois eu explico qual que é a diferença de cada um, por que, que eu usei public ali naquele método, por que, que eu vou usar private para declarar uma variável de uma classe mais tarde. Aqui os nossos dados primitivos, também vai ter uma aulinha desses dados primitivos e dos outros chamados wrappers. Qual é a diferença de um e de outro? No caso, aqui é para declarar inteiro, double, booleano, char, float. Lembrando que a linguagem Java ela é extremamente tipada, ela é fortemente tipada. Então vocês têm que declarar o tipo das variáveis sempre, sempre. Você não pode esquecer disso, senão vai dar um erro de compilação. E aqui algumas outras palavrinhas que a gente vai ver ao longo, por exemplo, interface, o que é uma interface, extends aqui, que é para fazer hierarquia, static, void, new, return, this. Essas palavrinhas vocês têm que acostumar a não usar como variáveis, classes ou métodos, porque senão vai dar um erro e elas são especiais da linguagem, né? Outra coisa importante da linguagem, pessoal, é a indentação. A indentação ela ajuda na legibilidade do seu código e a gente consegue usar espaço, né, do nosso teclado e a tecla Tab para poder fazer essa organização. Aqui eu dou o exemplo desse exemplo de indentação para a gente perceber que a gente consegue ver onde que é o início de cada chaveamento. Eu sei que essa daqui é a minha classe, eu consigo ver aqui. Eu sei que o meu método começa aqui e termina aqui. E o meu if, né? Eu sei que ele começa aqui e termina aqui. Beleza? Então, tentem. Eu sei que mais tarde vai ter muita coisa, muito código, mas sempre tentem perceber onde que cada algo começa e cada algo termina. Se, por exemplo, essa linha 6 aqui tivesse para cá, eu já iria ficar meio confuso aonde é que acaba. Ou se ele tivesse aqui atrás, né? Eu também iria ficar confuso. Então, tentem sempre identar o código de vocês da melhor forma possível para vocês poderem visualizar de maneira clara onde você quer ir no seu código. Porque vai que você tá aqui entre a linha 5 e 6 e aí você escreve algo que não era para escrever. Seu código vai dar erro e você vai ficar se perguntando o que está dando errado. Aí você vai ver só um erro de indentação. Beleza? Pessoal, finalizando nosso vídeo, queria trazer para vocês um resumo do que foi dito hoje. Primeiramente, a linguagem Java é uma linguagem orientada a objetos. Como vocês viram, a gente instanciou aquele objeto da calculadora e basicamente a gente vai fazer isso sempre, toda vez instância, instância, instância. E ela é uma linguagem fortemente tipada. A gente tem que declarar o tipo das nossas variáveis, os tipos que voltam dos nossos métodos. Então, a tipagem é algo comum da nossa linguagem. A estrutura básica do Java possui as classes, os métodos e o nosso método de inicialização, o método main. Nós também vimos sobre as palavras reservadas. São as palavras que vocês não podem usar como classe, como método ou como variável. A gente não pode declarar elas como variáveis, porque senão vai dar um erro de compilação, porque elas são especiais. Elas servem para a gente fazer funções como if, else e assim por diante. E também, pessoal, a gente viu sobre a indentação. Ela é fundamental para a gente manter a organização do nosso código e a legibilidade para outros programadores que vão ver, nossos colegas de trabalho, você mesmo para saber onde é que você está no seu código, onde é que você inicia algo no seu código. E ela é fundamental para a gente entender onde é que começa e onde é que termina as nossas funções, classes, métodos e assim por diante. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentem curtir, comentem aí se vocês
Tem alguma melhoria, alguma sugestão de melhoria? Se eu tô falando bem, se eu tô falando mal? Vamos juntos construir o JET, né? E estudem bastante. Vejam um caderninho do Notion, tem alguns exercícios na aba final. E espero que vocês gostem, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.